eu me surpreendi com a elasticidade no placar e com a forma como o Botafogo não conseguiu jogar. Porque até o dia de hoje o Botafogo vinha fazendo ótimas apresentações e era tido como o time mais equilibrado técnica e taticamente no campeonato, sob o comando do Caio Júnior. Mas o futebol reserva essas surpresas, agradáveis por um lado, desagradáveis por outro. Por isso que o futebol é o esporte mais emocionante e popular em todo o mundo. E com esse 5-0, o Coritiba superou inclusive a meta dele de 124 gols no momento e a de 1972, que era de 123 gols. Então o Coritiba superou essas marcas. E acho que é o ataque mais positivo agora do Campeonato Brasileiro. Né? Também. 39 gols. Está isolado na primeira colocação. Tá isolado. Bom, vamos conferir agora os lances polêmicos do jogo entre Coritiba e Botafogo. A arbitragem foi do gaúcho Fabrício Neves Corrêa. Pode rodar aqui para a gente dar uma olhada. Primeiro aquele lance do impedimento, Silvinho. Vamos lá. Olha só, que a bola é chutada realmente, mas é porque ela vem tão fraca que me parece que o jogador do Botafogo tem a intenção de cortar para o outro lado. É verdade. Mas porque, ela olha vem, só, ela vem fraquinha, ó. Claro, aí ele está impedido. Mas ele se atrapalha com o colega dele ali de defesa. É que o Jonas não saiu da posição que ele estava, depois da cobrança do escanteio. Ele ficou estático aqui. Se o Jonas sai acompanhando a linha de zaga, ele poderia entrar com vantagem. E aí o lance do Elkson, né, que já tinha cartão amarelo. E olha só, ele deu uma cotovelada no Leandro Donizete no meio de campo, né? E ele tinha um cartão amarelo por uma falta cometida no mesmo Leandro Donizete lá no primeiro tempo na entrada da área, né? E aí o pênalti, né? Que o Caio Júnior disse que não foi pênalti, né? Ele disse que o pênalti modificou psicologicamente o jogo e questiona que o árbitro, que o Bill teria ser jogado. E eu não vou dizer que o Jefferson veio com a intenção de fazer o pênalti. Ele tenta recolher a perna, mas ele atinge. Mas né? Ele vem com o braço erguido e com o joelho ele bate na perna do Bill. A perna que estava erguida e deslocou o Bill dentro da área é pênalti. O Silvinho, o torcedor coxa branca, ele quer saber realmente, como disse o Marcelo Oliveira, se mais uma vez ele pode acreditar numa arrancada, como ele falou ali na entrevista. Porque domingo passado o Coritiba ganhou do líder do campeonato, Corinthians. Também não foi uma simples vitória. E aí foi no meio de semana para São Januário, mais uma vez jogou bem, só que perdeu para o Vasco por 2-0. E o torcedor quer as vitórias fora de casa, que é uma sequência, 3, 4 vitórias consecutivas para o Coritiba definitivamente encostar ali no G4, quem sabe brigar pela Libertadores. Dá para acontecer isso? O torcedor pode confiar que esse é o momento ou não? Não nessa próxima rodada, Marcelo. Por quê? Porque nessa próxima rodada é o Inter no Beira-Rio. O Inter vem de uma vitória 3-0 fora de casa. E o Inter é um time muito forte. O Inter está demonstrando ser o Inter que levantou o Campeonato Mundial, que foi campeão da América, que já foi campeão brasileiro outras vezes. O Vasco da Gama, no meio de semana, o Marcelo disse bem, perdemos pro Juninho Pernambucano. Bateu uma falta, aliás, uma falta que o Pereira não devia ter feito. Muito distante da área para fazer a falta, mas perigosamente próximo para um pé calibrado como o do Juninho. E depois fez faltas laterais ali próximas à área no segundo tempo. E aconteceu numa dessas o cruzamento do Juninho e fez o gol. Não estou dizendo que o Vasco não mereça estar onde está e não seja um grande time. Mas nesta partida o Coritiba teve todas as chances de ganhar do Vasco em pleno São Januário e hoje estaria melhor. Como perdeu chance de ganhar outros jogos fora de casa. Na oportunidade seguinte agora, depois dessa goleada contra o Botafogo, joga contra o Inter, que vem de uma goleada fora de casa em cima do Palmeiras. E que tem o vice-artilheiro do campeonato. E uma defesa muito forte. Então o Coritiba vai ter que jogar o que jogou hoje, mas não vai enfrentar um adversário tão apático como foi o Botafogo no dia de hoje. Vai enfrentar um adversário muito consistente e que tem apetite ofensivo e que sabe fazer gol. Se o Coritiba não fizer pela vida, nem sequer empata no Beira-Rio, a despeito do grande feito de hoje com essa goleada em cima do Alvinegro Carioca. Vamos ao nosso quadro Esporte na Rede. O vídeo foi enviado pelo Abílio Reis. Ele é torcedor do Coritiba. O Abílio gravou um lance do jogo Coritiba e Corinthians e mandou pra gente. Então, ele já faturou um dos relógios de hoje da Blink Watch. Vamos ver o vídeo.
Bom, faça como o Abílio também se você quer ganhar um relógio da Blinkwatch. É só você mandar para cá. Os relógios estão aparecendo aí no seu vídeo. e-esporte@rtve.pr.gov.br. Mandou, a gente escolhendo o vídeo, você ganha, você fatura um relógio. O torcedor do Coritiba está participando aqui bastante com a gente pelo Twitter. A Carol diz o seguinte: esse massacre do Coxa hoje serviu de lição para os times do eixo Rio-São Paulo, que temos um time de qualidade e que é capaz de goleá-los. O Gilmar diz que garra do Vanderlei. Aí tem aqui também, na minha opinião, o Rafinha Meia foi o cara do jogo de hoje, jogou muito mesmo. Tem assim, mostra o chapéu do zagueiro Emerson no Louco Abreu. Belo chapéu, diga-se de passagem, vamos registrar aqui o que a Evelyn disse. O Galhas diz, o Coritiba embala a partir de agora, então todos os torcedores coxa-brancas estão muito otimistas. E agora a gente vai viver a emoção do terceiro gol do Coritiba no jogo de hoje, o gol do Bill. Quem narra no nosso quadro Rádio é Esporte é o Moura Júnior da Rádio Transamérica. Vamos lá. Sempre um bom momento para a equipe do Coritiba, autorizou, partiu, perna direita, levantamento, grande área, segundo pau, olha o Bill, 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 olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Tem mais o nosso Rádio é Esporte aqui com o gol do Atlético Paranaense. Fala, Silvinho. Essa zaga do Botafogo, onde é que o Caio foi tirar essa rapaziada num time que vem jogando futebol como vem o Botafogo? É. Todas as bolas aéreas pregadíssimos no chão e fora do tempo da bola. Essa chegou no chão e o Bill fez o gol na cara do Jefferson. E nenhum zagueiro interceptou. Tá sem o titular, o Antônio Carlos, mas o Gustavo vinha substituindo muito bem, jogando muito bem, mas a partida de hoje realmente foi horrível. Pro Botafogo, vale o velho ditado. Tem dia que de noite é assim mesmo. A seleção brasileira, essa também vale esse ditado, viu, Silvinho? Porque a seleção brasileira de futebol de areia perdeu uma hegemonia que durava muito tempo. Na final da Copa do Mundo na Itália, o Brasil foi surpreendido pela Rússia e perdeu por 12-8. Vamos ver como foi. Vamos lá então, rodando as imagens aqui da decisão que aconteceu hoje à tarde, no horário de Brasília. Pela primeira vez na história, o Brasil levou 12 gols em uma partida e o sonho de conquistar o pentacampeonato foi por água abaixo. A Rússia foi muito eficiente no ataque e com um rodízio constante de seus jogadores conseguiu superar a técnica brasileira. Em todos os momentos, a seleção russa trocava seu quarteto de jogadores e o Brasil não suportou as mudanças e se perdeu em campo. O jogador André, porém, brasileiro, foi o artilheiro da Copa do Mundo com 14 gols. Na partida de hoje só, ele fez 6 gols, mas não conseguiu evitar a derrota brasileira. Você viu, uma surpresa, né? Porque os russos, que moram naquele gelo, naquele frio danado, vencendo a seleção brasileira e quebrando uma escrita do Brasil de conquistar sempre, de estar muito bem nas competições e de nunca ter tomado uma quantidade tão grande de gols como essa. Tomou 12 hoje, foi 12-8 o jogo. Você qual é a impressão que eu tive vendo esse jogo, Marcelo? Oi. Que eu ia reencontrar a saída do País das Maravilhas feito uma Alice no sonho. Quando eu vi eles fazerem 12 gols contra 4 do Brasil. Aí o Brasil teve uma reação, o André foi responsável pela reação, mas o Brasil transformou-se num time previsível, numa mesmice diante da surpreendente forma como os russos se portaram em campo. Não há como não aplaudir e elogiar a forma dinâmica como os russos jogaram e venceram com méritos os brasileiros hoje lá em Ravenna, na Itália. A impressão que eu tenho, Marcelo, e tenho poucas dúvidas disso, é que os russos observaram muito o time brasileiro para enfrentar essa final. Foi feito um estudo de laboratório, como eles costumam fazer com todas as coisas para as quais eles vão para confronto de competição. E o Brasil, quando quis se encontrar no jogo, já estava sendo goleado. Quando tentou encurtar o placar, o tempo já era grande inimigo. Parabéns aos russos que nos surpreenderam. E eu estou até agora perguntando o que eu vou dizer lá em casa com essa derrota brasileira no futebol de areia para o competente e dinâmico time da Rússia.
Voltamos aqui e vamos falar de futsal. Foi realizada neste final de semana a última rodada da segunda fase da Liga Nacional de Futsal. O Marechal, que já estava classificado, conseguiu garantir o primeiro lugar do grupo ao vencer a equipe do Suzano por 2-1. Outro paranaense que já estava classificado, também como primeiro colocado no seu grupo, era a equipe do Cascavel, que já tinha cumprido todos os seus jogos dentro da competição. E agora a gente vai conferir como ficaram, então, os confrontos das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Vamos ver aqui nas telas? Para vocês aí, ó. Os primeiros jogos de ida, são partidas de ida e volta. No dia 23 de setembro, às 6h30 da tarde, o Corinthians recebe o São José. No dia seguinte, um sábado, 3h30 da tarde, o Marechal Cândido Rondon vai jogar em Florianópolis contra o Florianópolis. No dia 26, às 7 da noite, o Santos, do time do Falcão, vai receber a equipe do Cascavel. Perceba aí que os times paranaenses têm a chance de decidir no jogo de volta em casa. E no dia 1º de outubro, o último confronto nas partidas de ida das quartas de final entre Orlândia e Carlos Barbosa, também às 3h30 da tarde. Os dois paranaenses que seguem na competição são times do oeste do estado, campeoníssimos aqui do nosso futsal, e o Marechal, atual vice-campeão da competição. E o Cascavel vai pegar uma pedreira, hein? O Santos, que estava no time do Marechal, foi até derrotado pelo Marechal Cândido Rondon, agora, recentemente em Marechal, é o adversário do Cascavel. E o Florianópolis, que estava no grupo do Cascavel, vai ser adversário do Marechal. Não tem vida fácil para ninguém aí, nem para o Santos do Falcão, que é o favorito nessa dobradinha. E vale destacar que o Carlos Barbosa vem numa chave com Orlândia, e é um time também de muito respeito aqui do sul do país, os gaúchos do Carlos Barbosa. É isso aí. Estamos encerrando essa parte do programa. No próximo bloco, tudo sobre a vitória no jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Furacão ganhou lá no Rio de Janeiro. Tem mais gols do futsal e vamos falar de rugby aqui no eSport. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. Fica aí.